Boa noite a todos. Nós vamos seguir o nosso estudo que nós estamos fazendo. Hoje eu creio que nós vamos encerrar esse estudo que estamos fazendo aqui na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Estamos vendo como lidar com o sofrimento, como enfrentar o sofrimento que muitas vezes nos assola, presente nas nossas vidas. Nós vamos abrindo a palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12. Lembrando que nós pautamos o nosso estudo aqui naqueles pensamentos de Paulo, quando ele escreveu lá em Atos, capítulo 20, versículo 24, Paulo resume tudo. Ele diz: olha, nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo resume a vida dele, o que ele considerava o mais importante na vida dele, como aquilo que realmente era o foco da vida dele, era cumprir a carreira que o Senhor tinha colocado nas mãos dele, era viver a vida que Deus havia passado para ele, era cumprir a carreira. E ele diz: olha, o mais importante para mim não é a minha vida, é cumprir com alegria a carreira, o ministério que eu recebi do Senhor. Paulo fala: o mais importante não é o que eu tenho, não é o que eu passo, não é o que eu vivo, é cumprir aquilo que Deus deixou nas minhas mãos. Paulo diz: esse é o mais importante para mim. E Paulo não só disse isso, mas ele viveu. E pautado aqui nessa carta de 2 Coríntios, que nós estamos estudando, capítulo 12, nós já levantamos alguns pontos aqui. Nós já falamos que há um propósito divino em cada sofrimento. Nós já falamos que é possível que Deus resolva revelar-nos o propósito do sofrimento. Nós falamos também, já estudamos, que Deus nunca repreende se perguntarmos por quê, ou se pedirmos que Ele remova o sofrimento. Nós também falamos aqui que o sofrimento pode ser um dom de Deus, pode ser uma bênção nas nossas vidas, o sofrimento que passamos. Nós também falamos que Satanás pode ser o agente do sofrimento, está por trás do sofrimento. Nós falamos também que Deus nos conforta no meio das adversidades, e Satanás se levanta para trazer um sofrimento, uma adversidade para nós, e Deus transforma aquilo em bênção para a nossa vida. Então, nós falamos que Deus está para nos confortar no meio dos nossos sofrimentos. Nós dissemos também, já estudamos aqui, que a graça de Deus é suficiente nas horas de sofrimento, e nós vimos que pode ser que Deus decida que é melhor não remover o sofrimento. Foi onde nós paramos aqui. Nós estamos aqui estudando o versículo último que nós lemos aqui, quando Paulo fala do espinho da carne. Se você estiver com a Bíblia aberta aí, 2 Coríntios 12, versículo 7, Paulo diz assim. Ele conta do 1 ao 6 daquela visão que ele teve, aquela visão celestial, que o homem não teve essa experiência. Ele fala tudo isso, depois ele diz assim no versículo 7: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto o espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E aí ele diz: por causa disso, por esta causa, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Ele orou para Deus tirar esse problema dele. E o versículo 9, nós estudamos semana passada, tem a resposta de Deus. Deus falando: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, Paulo diz, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E nós paramos aqui quando Paulo ora para Deus remover o sofrimento, e Deus diz para Paulo: não vou remover. Quando ele pede para Deus remover, e Deus fala: Paulo, não vou tirar. E nós estudamos aqui
pode ser que Deus decida não resolver o que nós clamamos. Deus tem autoridade para isso, Ele é soberano. E Deus sabe por que faz. Ele diz: Paulo, não vou remover, porque o meu poder, ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Quando você acha que você está fraco, é a hora que você mais depende de Deus. Quando você acha que está fraco, é a hora que você mais depende de Deus. Eu não sei se você já viveu momentos que você fala assim: só Jesus. Olha, eu não consigo. É essa hora que o poder dele se aperfeiçoa. Porque a gente deixa de confiar em nós. A gente deixa de achar que está em nós. E então Paulo depois ele diz: então, eu vou me gloriar, já que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, então eu vou me gloriar aonde? Na fraqueza. Então eu vou dar glórias a Deus nessas fraquezas. Por quê? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E aí nós paramos aqui. Às vezes Deus resolve não remover. Deus sabe o porquê. Às vezes você ora, às vezes você pede para Deus resolver alguma coisa e aquilo não acontece. Você tem um problema, você passa por uma enfermidade, passa por uma dificuldade, um problema pessoal, alguma coisa, e você ora e aquilo não resolve, e você fala: por quê? Ora, talvez Deus diz não, e Ele sabe que é melhor para nós, mesmo se nós entendermos. Paulo era um pregador, um missionário. Se Paulo não tivesse espinho na carne, seria muito mais fácil dele desenvolver a obra. Ele podia falar: Senhor, mas eu poderia fazer isso aqui melhor. Mas Deus falou não. Então o que ele fez? Você não vê mais na Bíblia, nós falamos isso aqui semana passada, em nenhum momento Paulo reclamando do problema. Deus achou melhor não resolver, então amém, bora para frente. E assim ele continua o seu ministério sem tocar mais no assunto. Gloria ao Senhor no meio daquilo. Por quê? Aí nós vemos o que nós vamos hoje tratar, versículo 10. Olha o que diz: pelo que sinto prazer aonde? Nas fraquezas. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo diz: eu sinto prazer. Olha, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Irmãos, nossa alegria não se baseia na natureza das nossas circunstâncias. Irmãos, a alegria do cristão, isso aqui a gente tem que entender isso de forma muito clara. A nossa alegria não pode basear nas circunstâncias que nós vivemos. O mundo aí fora precisa de circunstâncias para ficar alegre. O mundo aí fora precisa que tudo esteja bem para ele ficar feliz. E aí quando tudo não está bem e ele não consegue ficar feliz, o que o mundo vai fazer? O mundo vai beber. Olha, se ele precisa ficar feliz e ele só fica feliz nas circunstâncias, ele vai tomar álcool, cachaça ou qualquer coisa, porque ele vai ficar feliz mesmo que seja dentro de um êxtase por causa de alguma bebida. Ele vai se drogar, por quê? Porque ele vai ficar feliz de acordo com a circunstância. Então ele precisa da droga para ficar feliz. Ele vai para uma noitada, para passar uma noite de festa, dançando e bagunçando, por quê? Porque ele precisa da circunstância para ficar feliz. Agora, a alegria do cristão, ela não deve estar baseada nas circunstâncias ao nosso redor. Nós não precisamos de circunstâncias ao redor para estarmos felizes. Porque a alegria que nós temos, ela está na nossa essência. Ela está naquilo que nós somos e não naquilo que nós temos ao nosso redor. E esse é o segredo que Paulo traz para nós aqui. O que determina a vida de um indivíduo não é o que lhe acontece, mas é como ele reage no meio daquilo que passa com ele. O que determina a vida de alguém é a forma com que você reage. Nós até falamos isso aqui há um tempo atrás, quando nós falamos que ao passar pelas provações, Tiago fala para sermos alegres e felizes ao passar pelas provações, porque o que vai determinar a forma com que eu vou passar pelos problemas, pelas dificuldades, é a minha reação ao estar nele.
Então, o que determina a vida de um indivíduo não é o que lhe acontece, mas é como ele reage. Não é o que as pessoas fazem com você, mas é como você reage naquela circunstância. O que determina é a forma, é o que você faz com aquela circunstância que você está vivendo. E você sabe que é verdade? Nesse sentido, eu trouxe uma frase aí para você pensar. Nós conhecemos pessoas que são felizes com tudo. Tem pessoas que são felizes com tudo. Tem gente que é feliz tendo coisa, não tendo, passando por lutas, não passando. Tem gente que é feliz com qualquer coisa. Mas também tem gente que não é feliz com nada. Tem gente que nunca está feliz. Pode ter o que for, nunca está feliz. Sempre só vê o lado ruim. Sempre só vê o que está faltando. Nunca está contente. Então a nossa felicidade, ela não está fora de nós. A nossa felicidade está dentro de nós. Às vezes nós conseguimos observar muito claro isso nas pessoas. Existem muitas pessoas que pensam que a felicidade está nas coisas. Nós vemos num mundo onde as pessoas acham que ser feliz é você ter uma casa boa, é você ter um carro novo, é você ter um trabalho que você ganha muito dinheiro, é você ter uma renda alta. Sou feliz por isso. Se eu não tenho, eu não sou feliz. Muitas pessoas olham a vida de outras pessoas e dizem: ah, se eu tivesse a vida que o fulano tem, eu era feliz. Ah, se eu tivesse a casa que o fulano tem, se eu tivesse o carro que o fulano tem, a minha vida então seria mais feliz. Quando na verdade nós precisamos entender que a felicidade não está nas coisas que existem nesse mundo. Você ter casa boa, carro novo, trabalho ganhando dinheiro, ter muita renda, é bom? Sim. Mas isso não é a essência da nossa felicidade. Não deve ser a essência da felicidade, porque muitas pessoas têm tudo isso e não são felizes. Eu conheço pessoas. Estava falando esses dias com meu pai, uma pessoa próxima de nós ali, e tem muita coisa, mas não é feliz. Muita coisa vive se escondendo. Não fica tranquilo na rua, não tem condição. Você olha no semblante da pessoa, você vê que a pessoa não é feliz, porque a felicidade não está nas coisas. Leia comigo aí 2 Coríntios 11, 24. Paulo falando das coisas que ele passou. 2 Coríntios 11. Se você está aberto no capítulo 12, só olhar para o outro lado da página. 2 Coríntios 11, 24. Paulo falando assim: olha, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Ou seja, 5 vezes ele recebeu 39 chicotadas. Diz assim: fui 3 vezes, versículo 25, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos nas cidades, em perigos nos desertos, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejuns muitas vezes, em frio, em nudez. E aí ele começa a dizer sobre tudo que ele vinha passando aqui nesse capítulo 11. E aí nós encontramos um homem que fala: mas eu me alegro em passar tudo isso, eu me alegro em viver tudo isso. Mesmo passando por todas essas lutas, Paulo foi capaz de afirmar, Paulo foi capaz de dizer para nós, 2 Coríntios 12, 10 que nós lemos: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco é aí que eu sou forte. Ele diz: eu sinto prazer nisso. Eu sinto prazer em passar por isso, porque é ali que eu encontro força. É quando eu não consigo mais nada, é quando eu estou lá, é ali que me vem a força, porque a nossa força vem do Senhor. Nossa força vem do Senhor. Irmãos, é nessas horas que nós estamos lá no fundo, é que nós encontramos a boa mão do Senhor para nos sustentar. É nessa hora que nós encontramos essa boa mão do Senhor para nos segurar. E Paulo diz: quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte.
Mesmo Paulo escreve sua carta aos Filipenses, Filipenses 4, versículo 10. Eu deixei escrito aí, se você não quiser ir lá. Diz assim, Paulo dizendo, Filipenses 4, 10. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Paulo diz, eu aprendi a me adaptar ou a estar contente em toda e qualquer circunstância. Irmão, precisa existir em nós, sabe o que é isso? É um sentimento de contentamento. Contentamento com a circunstância. Aquilo que nós vivemos, nossa vida não está nas mãos de Deus, sim ou não? Deus está cuidando da nossa vida, sim ou não? Então tudo que há de vir na nossa vida parte do cuidado do Senhor. Então, se o Senhor está cuidando e permite que eu passe alguma circunstância, a minha reação no meio disso deve ser me adaptar àquilo. Deve ser estar contente naquela circunstância, sabendo que Deus está cuidando, Deus está fazendo o melhor. E aí Paulo diz, olha, eu aprendi a me adaptar nessa circunstância. Eu sei, olha o que ele diz aqui, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, ou tendo muito, ou passando necessidade. Eu aprendi a viver contente, eu aprendi a viver satisfeito no meio de todas estas circunstâncias. E aqui nós temos um homem que tinha autoridade para falar isso, pela vida que ele tinha passado. Então nós precisamos buscar, irmãos, esse coração de contentamento. E é por isso que Paulo fala, em tudo nós devemos dar graças, porque essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Deus não permite que nós passemos algo que vai além das nossas forças. Deus não permite que nós passemos algo que vai além do que nós podemos suportar. Então, se nós passamos, nós estamos debaixo do cuidado e do controle do Senhor. Irmãos, Deus é bom? Sim ou não? Deus é bom. Deus é um Pai amoroso. E como Pai amoroso, Deus não vai permitir sobre nós uma carga maior do que nós podemos aguentar. Esses dias estava vindo da feira e a gente deixa o carro ali perto do estacionamento, e aí os meninos vinham trazendo as sacolas e a gente foi distribuir os pesos das sacolas, né? E aí a sacola que foi para a Sara, ela queria pegar uma sacola muito pesada, e aquela monte de sacola, e eu falei, Sara, você não vai aguentar. Não, pai, eu não aguento. Eu falei, você não vai aguentar. E aí nós pegamos um pouco daquela sacola e passamos para o Isaac. Aí o Isaac, mas tudo isso? Eu falei, Isaac, eu sei que você aguenta. E sabe por quê? Porque eu conheço o limite deles. E aí eu sábado, quando eu fiquei para trás com meu pai, eu vi eles vindo para o carro, com aquele tanto de sacola, aí na hora eu lembrava daquele versículo que fala, que Deus não permite que nós carreguemos provações maior do que nós podemos suportar. Deus é um Pai amoroso, e Deus conhece a mim e a você muito mais do que eu conheço as forças dos meus filhos. E Ele não vai permitir que nós carreguemos mais peso do que nós podemos suportar. Então, as provações que nós passamos, as lutas que nós passamos, eu quero te dizer hoje que está dentro da sua força. Você não está passando nada além da sua força. Não está. Está pesado? Talvez você está falando igual o Isaac, mas é muito pesado. Mas está na capacidade da sua força. Deus não vai te dar nem um quilo a mais do que você pode suportar. Então, o que fica para nós de lição disso aqui, é eu pedir ao Senhor, Senhor, então, fortalece os meus braços, me dê força, porque eu sei que o que está sobre mim está debaixo do seu cuidado. É pedir a Deus, Senhor, então, me dá força para que eu possa continuar, porque eu sei que o Senhor não permite nada além do que eu possa suportar. E é isso que é o segredo de estar contente, é ter um coração agradecido a Deus, mesmo em meio às maiores dificuldades. Vamos fechar o assunto então. O 10º ponto, eu disse que nós teríamos 10. A chave para crescermos nos sofrimentos, nós estamos encerrando esse ano, o ano da maturidade. A chave para nós crescermos no sofrimento
é vê-los em função do amor de Cristo. É ver o sofrimento que nós passamos em função do amor de Cristo para nós. Quando Paulo olhava o que ele passava, Paulo estava preso, mas Paulo não se considerava um prisioneiro de César, mas Paulo se considerava um prisioneiro de Cristo. Paulo olhava, ele estava preso, mas ele não falava, sou um prisioneiro de César. Não, o que ele falava? Sou um prisioneiro de Cristo. O problema que você passa, o problema que eu passo, nós não estamos passando ele por causa de outra pessoa, por causa de outras, não. Nós passamos pelo que estamos passando em função do amor de Cristo. Então Paulo suportava, ele sofria por amor a Cristo. Tem hora que a gente acha que não aguenta mais, mas por amor a Cristo eu suporto. Por amor a Cristo eu continuo vivendo e glorificando a Cristo por amor a Ele. Às vezes a gente acha que não aguenta, mas por amor a Ele eu continuo suportando para glorificar a Cristo em meio ao sofrimento, a tudo que eu passo. É essa a visão. É essa forma que a gente precisa olhar. O que importa, e é o versículo que nós lemos em Atos todas as semanas aqui nesse estudo. O que importava era agradar a Cristo, servir a Cristo, tornar Cristo conhecido. Irmãos, sobre nós existe um objetivo maior, sobre nós existe um plano maior do que satisfazer os nossos desejos. Irmãos, sobre nós, Deus tem um plano muito maior do que satisfazer apenas o que nós queremos. Como pais, nós não damos tudo o que os nossos filhos pedem, não é verdade? A gente não dá tudo o que o filho pede. A gente não faz tudo o que o filho pede. Nós, como bons pais, nós não vivemos e não podemos viver apenas para satisfazer todos os caprichos do nosso filho. Porque se nós fizermos isso, nós vamos estar criando nossos filhos manhosos, acha que vai ganhar tudo que quer, acha que tudo é fácil, e aí nós vamos criar tudo errado. Nós damos para os nossos filhos o que nós achamos que é necessário, o que é oportuno. Às vezes fazemos graça, às vezes você dá o que ele pede, às vezes você dá mais do que ele pede, mas às vezes você não dá. Sabe, nós fazemos assim. Deus é a mesma coisa. Deus tem um plano muito maior para nós do que ficar satisfazendo os nossos caprichos. Deus tem um plano muito maior para nós do que ficar satisfazendo tudo que eu quero, tudo que eu peço. É algo muito maior. Existia um missionário, um mártir entre os astecas, e ele disse essa frase, ele disse assim, é muito conhecida essa frase, ele diz assim: não é tolo perder o que não se pode reter para ganhar o que não se pode perder. Não é tolo perder o que não se pode reter para ganhar o que não se pode perder. Irmãos, tem coisas que às vezes nós abrimos mãos para ganhar coisa muito mais importante. Muito mais importante. Tem coisas que às vezes nós perdemos para ganhar coisas que nós não podemos perder. E é isso que Paulo fala: a minha vida não é o mais importante. O mais importante é eu cumprir aquilo que Cristo determinou para mim. Lembre isso, irmãos e irmãs aqui. O mais importante não é Deus ficar te satisfazendo todos os seus desejos. O mais importante é nós agradarmos a Ele, chegarmos no final da nossa vida cristã em comunhão com Ele e sermos recebidos de braços abertos com Ele para estar para todos sempre lá nos céus. E é isso que esse missionário disse. Olha, e ele foi um mártir, ele deu a vida dele, ele foi morto por causa de Cristo. Ele falou: minha vida? Não, eu dou a minha vida, eu não posso perder. É o plano de Deus se cumprindo em mim. Deus pode usar até o nosso sofrimento para a sua glória. Filipenses 1:12, Paulo diz assim: desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu
tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Paulo fala tudo o que me aconteceu, tudo aquilo que nós lemos lá: chicoteada, apedrejada, tentativa de ser morto, naufrágio, fome, nudez e tal, e tudo. Ele diz: tudo isso que me aconteceu serviu para quê? Serviu para o progresso do Evangelho. As lutas, a igreja estimulada, os santos na casa de César, as cartas e tudo mais, teve um objetivo: o progresso do Evangelho. Tudo que nós passamos, irmãos, todo sofrimento, a luta, aquilo que nós enfrentamos, tem um objetivo. Sabe, tem um objetivo: falar de Cristo através das nossas vidas. As nossas vidas são cartas. Pessoas que nunca leram a Bíblia, pessoas que nunca reúnem no lugar como nós estamos aqui, muitas vezes estão lendo as nossas vidas. Como é que a gente está reagindo no meio dos problemas, das lutas, dos sofrimentos? E sabe, através do que nós passamos, nós podemos usar esse sofrimento para a glória de Deus. Podemos usar tudo que nós passamos para a glória de Deus. E Deus olha e fala: uau, essa pessoa passa por isso, por isso, por isso, e continua fiel. Essa pessoa luta, mas eu não vi ela blasfemando. Ela passou pelo que passou e não desanimou. Ela foi fiel até o fim. E as pessoas começam a ver: mas que Deus é esse que fez isso na vida dessa pessoa? Que Deus é esse? E sabe, o nome do Senhor é glorificado. 2 Timóteo 4,17, Paulo diz assim: todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças, para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos que não são judeus a ouvissem, e eu fui livrado da boca do leão. Paulo diz: passei por tudo isso, mas o Senhor esteve ao meu lado. Em tudo isso, o Senhor esteve ao meu lado, o Senhor me abençoou, o Senhor me deu forças para que a mensagem fosse proclamada. Às vezes você vai passar por muita coisa, às vezes você está passando por muita coisa, mas lembre-se, saia daqui com isso muito claro na sua mente: mas o Senhor permaneceu ao meu lado. O Senhor permanece ao seu lado, aonde você passar, no meio das provações, o Senhor permanece ao seu lado. Ele prometeu estar conosco até o fim. Então, para concluir, algumas lições bem práticas, rapidamente. Primeira, Deus é sábio. Deus é sábio para equilibrar em nossas vidas fardos e bênçãos, sofrimentos e glórias. Problemas, tribulações, sofrimentos são passageiros, não são duradouros. Nós já passamos por outros, já vencemos e vamos passar por esse, vamos vencer, certamente virão outros, vamos vencer de novo, porque Deus, Ele equilibra, Ele sabe, irmão, sempre fardos e bênçãos, sofrimentos e glória. Isso aí faz parte. Ora a gente está passando bênçãos, ora está passando por sofrimento, ora está passando momentos, sabe, o Senhor equilibra. Isso aí é a nossa vida. Deus vai fazendo isso. Outra coisa, nem toda enfermidade é causada pelo pecado. Cuidado com isso aí. As pessoas às vezes olham e falam: fulano está passando por isso, deve ter feito alguma coisa errada. Ou fulano está passando por isso, deve ter pecado escondido. Ou passa por isso porque está fazendo alguma coisa. Nem toda enfermidade é causada por pecado. Cuidado com isso. Cuidado para não falar coisa que não deve. Terceiro ponto: há uma coisa pior do que a enfermidade. Pior que a enfermidade é o pecado. Lembra disso? Pior do que uma enfermidade, pior do que um sofrimento é o pecado. Pecado é o pior de todos, é o pecado soberbo. E é por isso que o Senhor não tirou o espinho de Paulo, porque ele sabia que pior do que não ter problema é a pessoa viver em pecado, é a pessoa estar vivendo em soberba. Isso é muito pior. Outra coisa, aflições físicas não são necessariamente impedimentos para fazermos a obra de Deus. Porque tem problema, não é que não vai fazer nada para Deus. Olha, eu passo muito problema, por isso que eu não faço nada. Aflições físicas não são impedimentos. Paulo continuou com o espinho na carne e continuou fazendo a obra do Senhor até o dia da sua morte. Ter problema não são necessariamente, sabemos que existem alguns limitadores, mas não são necessariamente impedimentos para fazer a obra de Deus.
Não podemos usar o argumento: eu tenho muito problema, por isso que eu não faço a obra de Deus. Faço por isso que eu não sirvo a Deus. Não é impedimento. E, encerrando, nós podemos sempre descansar na palavra de Deus. Resumindo tudo que nós falamos aqui hoje à noite, nós podemos descansar na palavra e na promessa do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente encerrar a oração. Nós estudamos aqui durante algumas semanas sobre o sofrimento e como lidar com eles. E nós encerramos esse estudo com aquela certeza em nosso coração que nada acontece conosco sem a permissão do Senhor. Deus sabe o que nós passamos, Deus sabe o nosso sofrimento, Deus sabe a nossa luta, Deus sabe o que nós enfrentamos. E o que eu preciso é pedir a Ele que me dê forças e viver com um coração grato, sabendo que nada acontece sem a permissão de Deus. E a intervenção dele vai vir na hora certa, do jeito dele, na hora dele. Em mim precisa existir um coração grato e que descansa no controle soberano do Senhor. Pai amado, nós te louvamos por essa palavra que nós temos em mãos. Nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que a tua palavra serve para nós como orientação, como instrução, como correção. Te louvamos pelo que lemos, te louvamos pelo que meditamos, te louvamos por esses exemplos que nós temos na tua palavra, que sirvam, ó Pai, para nos fortalecer, que sirva-nos, ó Pai, para nos animar a continuar a caminhada com corações contentes, agradecidos, sabendo que o Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos esqueceu, e mesmo em meio a tudo que passamos, o Senhor continua conosco. Ó Pai, o mais importante para nós é agradar a Ti, ó Deus. O mais importante para nós é estar em comunhão contigo. Nos ajude a manter isso cada dia, na Tua presença, fazendo a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, seja na bonança, seja na dificuldade, seja em dias alegres, seja em dias de tribulação, mas que em tudo o Teu nome seja glorificado através de nós. Nós cremos e nós descansamos no Teu cuidado. Acalme, ó Pai, aqueles corações angustiados, acalme aqueles corações preocupados, e esteja trazendo o Teu alento, o Teu conforto, para que nós possamos encontrar somente no Senhor o verdadeiro descanso e paz para continuar a nossa caminhada. Leve-nos em paz para os nossos lares, nos concedendo uma noite de descanso, sabendo que o Senhor cuida, e cuida muito bem de cada um de nós. Nós oramos com gratidão, fazendo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, lembrar que amanhã tem a reunião feminina lá em casa. Todas são convidadas para estar lá. Amanhã, o chá de mulheres lá na nossa residência. Sábado, o culto em Lagoa de Dentro. E domingo, o culto de confraternização dos aniversariantes de novembro. Todos são convidados desde já. Tenham todos uma ótima noite. Possamos ir desfrutando a doce paz do Senhor.